Peças fabricadas por pultrusão. O que será isso? Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um processo muito interessante, principalmente voltado para as resinas termofixas, mas que é o processo de pultrusão. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito desse processo, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai conversar um pouco a esse respeito. Antes de entrar no conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, clica no botão que está aqui embaixo desse vídeo, caso você tenha chego aqui por causa desse vídeo. E lembra de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que possa se interessar pelo tema de polímeros, moldagem de peças, design, projetos, tudo relacionado ao mundo dos polímeros. Deixa o seu like no vídeo também para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e a gente poder atingir cada vez mais pessoas. E finalmente, se você quiser se aprofundar no conhecimento técnico a respeito do processo de injeção, moldes para injeção de polímeros, nos materiais plásticos, a respeito de alguns materiais específicos, clica nos links que estão aqui na descrição desse vídeo para você ter acesso aos meus cursos online. Tem muita gente fazendo esses cursos, estão gostando bastante, gera bastante discussão, tem muita gente aprendendo a respeito de polímeros com esses meus cursos. Então, garante a sua vaga, clica nos links que estão aqui embaixo e vai ser direcionado diretamente para a página onde você pode conhecer todo esse conteúdo. Tá legal? Muito bem. Vamos falar então a respeito de pultrusão. O que é o processo de pultrusão? Você já conhece o processo de extrusão de materiais termoplásticos. A gente já fez bastante vídeos aqui no canal, mas basicamente é um processo, e eu estou colocando um vídeo aqui do lado para você dar uma olhada, onde a gente tem uma máquina com uma rosca, um parafuso sem fim, dentro de um cilindro aquecido e que gera um fluxo de material. Esse fluxo de material é forçado para fora dessa máquina por uma matriz que vai dar a forma aproximada do produto final. Então você tem o produto saindo no formato de um tubo, de uma mangueira, de um perfil. Todos os produtos que possuem seção transversal constante e que tem um comprimento que você vai, que é o comprimento funcional desse produto, você pode produzir pelo processo de extrusão. Tá? Depois que o material sai da matriz, ele vai passar por um dispositivo de resfriamento e calibração para determinar a geometria final desse produto e solidificar o material nessa geometria. Depois você pode enrolar esse produto em carretéis ou cortar em barras, em comprimentos que vão ser funcionais para a sua aplicação. Esse é o processo de extrusão, a gente já falou bastante, tem vários vídeos aqui no canal falando a respeito do processo. Mas ele é bastante típico para materiais termoplásticos, porque é um processo que você consegue fundir o material e você então transforma o material através da fusão. É bem possível você produzir peças bastante resistentes com o processo de extrusão, materiais reforçados, com cargas, com fibras, tudo isso é bastante possível fazer com o processo de extrusão. Porém, em alguns casos específicos, para algumas aplicações que requeiram extrema resistência mecânica, principalmente quando essas peças vão trabalhar sob altas temperaturas ou em ambientes quimicamente agressivos, pode ser necessário a utilização de materiais um pouco diferentes, como por exemplo as resinas termofixas, resinas epóxi, resinas poliéster, que são resinas que vão ter uma rigidez, algumas características mecânicas um pouco mais elevadas, principalmente de resistência mecânica a alta temperatura, resistências térmicas diferenciadas, mas o grande diferencial também é que você consegue utilizar reforços de fibras estruturais, fibras de poliéster, fibras de carbono, fibras aramida e inclusive tecidos de reforço para dar um acabamento em todo esse reforço de forma contínua. Ou seja, você vai usar os filamentos ou essas fibras de forma contínua em todo o comprimento da peça para manter a integridade mecânica, principalmente a tração, a flexão, que vão ser conferidos ao produto por esses filamentos contínuos. E nesses casos, então,
a gente precisa de um outro processo, que não é o processo de extrusão, que vai trabalhar com a resina fundida, mas que vai trabalhar com o formato típico dessas resinas termofixas, que é o formato líquido. Tá? E eu vou colocar aqui na tela agora para você, aqui do lado também, um esquema de como funciona uma linha de pultrusão. Tá? Você está vendo aqui, ele é bem parecido com o processo de extrusão, tá? Uma linha para fabricação de produtos contínuos, com seção transversal uniforme, constante, mas a grande diferença está aqui. A gente tem os filamentos que vão ser alimentados de forma contínua na máquina, diferente de alguns processos de extrusão onde a gente normalmente faz uma trama com esses filamentos, eles vão ser agrupados e moldados na geometria do perfil que a gente quer pultrudar e depois vão ser impregnados. Aqui a gente tem uma banheira de impregnação onde a gente vai ter a resina na forma líquida, então, que vai impregnar todos os materiais de reforço. A gente tem os fios, aqui a gente tem a manta, que foram pré-formados na geometria do nosso perfil e vão ser impregnados, então, com uma resina termofixa. Tá? Depois, esse material já impregnado, ele vai passar por um molde aquecido. Esse molde é como se fosse o equipamento de calibração na extrusão de termoplásticos. Ele vai dar a geometria final para o produto já impregnado com a resina e ele está aquecido. Vai fazer com que a resina cure nesse molde, né? Que a resina forme aquelas ligações cruzadas, as reticulações, que vai manter a integridade, vai manter a geometria final do produto. E aí essa linha vai continuando para que a gente possa, então, resfriar esse produto, para que ele possa estabilizar o seu dimensional. E aqui no final a gente tem os puxadores que vão fazer, então, a tração desse perfil, manter com que ele fique em movimento, vão continuar puxando esses filamentos de reforço vão ser puxados por esses tracionadores, né? Por esses puxadores, que então dá o nome ao processo de pultrusão, né? Vem do inglês pull, de puxar. Então a gente está puxando esses filamentos aqui no final da linha, impregnando esses filamentos, essas mantas de reforço com a resina termofixa, e depois de tudo curado, depois do produto estabilizado, você pode cortar esse perfil nas dimensões que forem úteis para a sua aplicação, tá certo? Eu vou mostrar agora para você um vídeo desse processo. Eu vou deixar o cardzinho do vídeo original aqui em cima para você poder acompanhar e o link do vídeo original na descrição do vídeo. Tá? Então, a gente está aqui numa página do YouTube. Estamos vendo aqui, tem as referências dos autores desse vídeo, caso você queira buscar toda essa informação também, tá? E agora a gente vai falar um pouco a respeito do processo de pultrusão e algumas variações desse processo que são bem interessantes. Aqui a primeira coisa que você pode ver são os filamentos de forma contínua, né? Você vê que é uma quantidade bastante grande de filamentos compostos aí por várias fibras do material de reforço, então é algo que realmente vai conferir estabilidade estrutural para a aplicação. Depois, aqui você tem os filamentos mergulhando na banheira de impregnação, tá? Você percebe que eles vão receber a resina na forma líquida. Vou dar uma parada aqui. Desse outro lado, você vê que por cima dos filamentos pode ser aplicada uma manta também de filamento. É como se fosse um tecido fabricado com o mesmo tipo de filamento, que pode ser fibra de vidro, pode ser fibra de poliéster, fibra de carbono, enfim, qualquer fibra de reforço que seja interessante para a sua aplicação. E essa manta ela visa aglomerar esses filamentos numa pré-forma da geometria final e serve também como um tipo de acabamento mais uniforme para a hora que você depositar a resina, ele ter um acabamento um pouco mais suave, um pouco mais liso, sem a interferência desses vários filamentos de reforço. Então aqui você tem o forno, onde vai ser feita a cura da resina termofixa que é usada, e aqui você já percebe que os filamentos estão saindo desse forno praticamente na geometria final, já impregnados com a resina. Aqui está indo no início do processo, você vê que ainda tem alguma coisa se adaptando, mas já começa a perceber a geometria do produto final. Aqui
ele já a linha já lançada, já passada e o material praticamente já moldado, né? Então você vê aí o material entrando no forno de cura. Aqui agora dá para ver bastante bem aquela manta que pode ser colocada na parte superior dos filamentos para o acabamento final, né? Aqui também, ó, o amarelo também tem a manta, olha aqui, a manta ela envolve todos os filamentos para dar esse acabamento final, né? Então ela faz o recobrimento externo das fibras de reforço para ser um reforço adicional, mais multiaxial e também serve como acabamento. Então você vê aqui o processo de pultrusão acontecendo. Percebe que ele está se movimentando bem lentamente, ó, sendo puxado lá pelo final da linha, pelos tracionadores, pelos puxadores, e aqui o material já sai curado do molde de cura dessa peça. Então a gente tem aqui os filamentos sendo alimentados, né, um detalhe um pouco adicional. Uma outra aplicação agora, um outro tipo de resina, né, mas você percebe aqui direitinho a resina na forma líquida, impregnando esses filamentos. E esse processo aqui é um outro processo de pultrusão para um outro produto. Ele é bem interessante porque a gente vai ter os produtos na forma de barras, como se fossem vergalhões de material compósito, no caso aqui, uma fibra interna de reforço, que pode ser, de novo, fibra de vidro, fibra poliéster, uma fibra que vai dar esse acabamento, a resina que vai aglomerar tudo isso daí, e depois você vai ver que ele vai receber um acabamento também um pouco diferente. Aí, ó, uma outra fibra em volta para dar aquele acabamento, como se fosse um vergalhão realmente, e aí uma areia ou um pó de serra que vai dar o acabamento superficial para esse vergalhão, passando por um forno também de cura e para terminar aí de dar esse aspecto superficial para o processo de pultrusão. Tá? Então você está vendo aí esse processo acontecer. E nesse caso aqui, a gente tem a possibilidade, como é um material um pouquinho mais flexível, dada a geometria do material, a gente pode também, no fim da linha, enrolar, como você está vendo aqui, essas barras em carretéis que depois vão ser utilizados na aplicação final, enfim, da forma que for mais prática, né? Você está vendo aí o corte desse material e a preparação para envio para aplicação final, certo? Então aqui como se fossem vergalhões poliméricos de material compósito. Uma variação do processo de pultrusão é um processo que se chama filament winding, ou enrolamento de fios, onde a gente tem, de novo, fios de reforços, que podem ser fios de poliéster, fios de fibra de vidro, que vão ser impregnados também numa resina líquida, tá? E depois vão ser utilizados como material de reforço externo em tubos, em tanques. Aqui a gente está vendo esse filamento sendo aplicado em uma tubulação, que pode ser usada como tubulação de transporte de produtos químicos ou pode ser utilizada como um elemento de reforço, elemento estrutural em algumas aplicações. Então você vê aí vários filamentos aplicados numa angulação específica para prover a resistência mecânica necessária. Aqui você já vê um de diâmetro bem maior, os filamentos também impregnados com a resina termofixa da mesma forma, né? E à medida que eles vão sendo aplicados com várias camadas, você vai aumentando a resistência mecânica e a resina ela atua como o aglutinante que vai manter esses filamentos unidos e depois vai passar pelo processo de cura para manter tudo isso daí estrutural, né? Então esse é um outro processo, uma variação do processo de pultrusão, chama filament winding. Aqui um tanque, provavelmente um tanque para produtos químicos, é muito comum você ver esses tanques em indústrias químicas, são tanques de material compósito, e o método de fabricação é exatamente por essa técnica de filament winding, que é uma variação do processo de pultrusão. Aqui no caso, o que faz a puxada dos filamentos de reforço é o próprio produto que vai rotacionando, né? Um produto cilíndrico normalmente. Então aqui a gente tem um tanque, você viu anteriormente os tubos, e esse próprio produto vai rotacionando, vai fazendo a puxada dos filamentos, que então vão sendo impregnados e vão sendo depositados nesses tanques. Posteriormente, essa resina ela pode ser curada
por via química, por via ativadores, peróxidos ou qualquer outro tipo de ativador químico, ou ainda, dependendo do produto, pode ir para uma autoclave para a realização da cura dessa resina para manter a peça íntegra e então o tanque aí ele vai estar, nesse caso, reforçado com as fibras que foram utilizadas, tá certo? Então, esse foi o processo de pultrusão que a gente discutiu aqui, uma variação do processo de extrusão para materiais termofixos. Já existem algumas pesquisas trabalhando inclusive com materiais termoplásticos para o processo de extrusão, mas o mais comum é a aplicação em materiais termofixos. De novo, quando você tem alguma aplicação que requeira altíssimas propriedades mecânicas, rigidez, resistência à tração longitudinal principalmente, tudo isso a altas temperaturas, em ambientes quimicamente agressivos, esse é um processo bastante interessante, são materiais bastante interessantes que você pode ter como alternativa para as suas aplicações. Eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala então, deixa um comentário aqui, manda um e-mail, deixa uma mensagem dizendo como esse conteúdo te ajudou a desenrolar algum projeto, a tirar alguma dúvida, solucionar algum problema que você esteja enfrentando no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu prepare vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas, nos seus grupos técnicos, redes sociais, para todos os interessados na área de polímeros. Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.